alimentação saudável vai muito além de contar calorias ou seguir dietas da moda. É um estilo de vida, uma forma de cuidar do corpo e da mente e de garantir qualidade de vida no presente e no futuro. E para falar sobre esse assunto de forma leve, prática e saudável, temos uma convidada mais que especial, a Lilian Aguiar. Seja bem-vinda ao podcast da Vila Vídeos, Lilian Aguiar. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e quero parabenizar toda a equipe, né, pelo projeto e que espero atender as expectativas. Sem expectativas. Então ótimo. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. E aí, Lilian, conta pra gente, você é o orgulho da Nutri? Eu sou o orgulho da Nutri, né? Mais de 15 anos aí eu posso dizer que eu sou o orgulho da Nutri, né? E como começou essa história com a nutrição? Como que você descobriu esse gosto pela profissão? Então, na verdade, eu tenho então uma amiga que brinca que ela fala muito comigo, Lília, você nasceu para ser nutricionista. Eu tenho mais de 15 anos de formada e quando veio esse desejo de fazer nutrição, de estar na nutrição, eu vejo muito pelo lado de sempre ter gostado de um estilo de vida saudável, hábitos de vida saudável, né? Nutrição na minha época, né, não tinha esse boom. Eu lembro assim, na minha adolescência, eu gostava muito de um quibe que uma mãe de uma amiga minha fazia. A gente tinha 11, 12 anos e eu gostava muito de ir para a casa dela e comer esse quibe, mas eu me lembro que o gosto da gordura, né, ela fritava e eu ficava ali com o guardanapo espremendo, porque eu não gostava do sabor da gordura. Certo. E ela sempre... Aí quando eu vim, né, a fazer a nutrição, escolhi o curso, minhas amigas mais próximas brincavam, Lília, você nasceu para ser nutricionista, né? Então, juntou tudo, essa preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a estética também, né? Porque eu sou uma mulher vaidosa. E ainda eu podia agregar isso tudo em poder ajudar pessoas, né? A compartilhar, ter um conhecimento e agregar isso na vida das pessoas. Era como se você tivesse nascido para a profissão, então? Exatamente, né? Eu acho que eu posso dizer isso, né? Mais do que eu ter escolhido a nutrição, eu acho que foi mesmo um propósito divino, né? Eu nasci para ser nutricionista. Ai, que bacana! E teve alguma influência da família na escolha do curso? Não. Não teve assim diretamente. Eu tive muito apoio, mas uma influência de falar de escolher nutrição, como eu falei, a nutrição quando eu me formei, né? Ela não tinha esse boom, não era esse acesso, né? Se falava tanto de dieta, não tinha tantos conteúdos, não tinha tanta informação, tanto que assim era algo que quando eu escolhi o curso, né? Quando eu falei eu quero fazer nutrição, uma das coisas que eu mais ouvia era: você vai ser uma cozinheira com curso superior. Era a frase assim que eu mais ouvia. Quantas vezes falava assim, mas isso não dá dinheiro, né? Isso não vai te levar, você não vai conseguir construir uma carreira, uma história. E sempre era essa frase: vai ser uma cozinheira com curso superior, né? Assim que você foi convidada, recebeu o convite, né? Eu gosto muito de estudar sobre o assunto, para entender um pouco da vida do convidado. Certo. E eu fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que a nutrição é uma profissão nova, ela tem apenas 57 anos, Sim. né? Então é tudo muito novo. Sim. E é claro que também a internet, ela transforma todas as profissões, ela chegou transformando tudo isso. E de 15 anos atrás que você começou até hoje, como que você sente a mudança dessa trajetória? Assim, na verdade, né, são 15 anos de formada e teve aí os 4 anos, né? 4 anos aí de estudo, né, da faculdade. E eu vejo, assim, que a internet, as redes sociais, né, ela agregou muito. Tem um lado ruim, né, de mitos, de informações que muitas das vezes chegam erradas, mas eu acho que agregou muito na vida das pessoas. Principalmente do incentivo, mais do que fazer uma dieta, é de ter um estilo de vida saudável. Esse final de ano agora, os 4 últimos anos, eu brinquei, eu falei muito sobre isso, porque dava assim, outubro,
né? As pessoas já emendavam com a Semana das Crianças, Natal, Réveillon, já falava, ai, no outro ano que vem eu volto, né? E depois já vinha com aquele milagre que você tinha que fazer para o carnaval. E assim, nos últimos 4, 5 anos, eu comentei isso muito no consultório, final do ano agora foi algo que eu falei também, sabe? Que por mais que as pessoas saibam que vai sair no final do ano, que vai ter as comemorações, as festas, elas não deixaram de praticar atividade, comparecer no consultório para fazer sua consulta. Então, eu estou vendo assim, uma mudança de conscientização. As pessoas estão vendo que mais que fazer uma dieta é um estilo de vida, né? Então, assim, eu vejo que as redes sociais, ela está trazendo muita informação e as pessoas estão aderindo isso de uma forma mais leve, fazendo mesmo a alimentação saudável, né? Escolhas saudáveis como um hábito de vida. Isso é muito bom, né? Então, no seu raciocínio, você acha que foi bom a questão da Sim, internet? sim, com certeza. Isso, assim, na prática clínica, na minha prática do consultório, lógico, como eu falei, tem um lado ruim, muitas das vezes, né, algumas informações erradas que chegam, mas no geral, assim, ponderando tudo, eu acho que tem agregado de uma forma muito positiva na vida das pessoas. A internet, ela dita padrões, né? Sim. E ela veio trazendo novas formas das pessoas buscarem você como nutricionista. Uhum. Antigamente era só pelo ganho do peso, talvez estava com uns quilinhos a mais. E agora a nova moda agora é ser fitness. Todo Sim, mundo agora quer ser fitness. sim. E como que você recebeu isso no seu consultório? Trouxe para você mais consultas? Como que foi para você? Sim, na verdade, eu acho que nem essa questão do ser fitness, eu acho que é mesmo voltando no que eu falei, que é a conscientização. As pessoas estão mais conscientes, sabe, Sheila? E querendo ou não, tem mais pessoas nessa corrente, né, motivando, né? Então, quando as pessoas, por elas terem hoje mais informação, principalmente não só na questão estética, mas ver que a base da alimentação para tratar uma depressão, para tratar uma ansiedade, né, por causa da correria que todo mundo está no dia a dia, né? Então, assim, as pessoas tá tendo mais a conscientização que tem que ser mais um estilo de vida, uma Certo. escolha, uma prática. E querendo ou não, a rede social ela agrega muito nisso, porque são várias informações que chegam, então acaba sendo uma corrente do bem, um incentivando o outro, né? Vendo prática de vida saudável, vendo um estilo de Isso. vida, né? Então, acaba que compartilhando isso, acaba que as pessoas acabam tendo mais consciência e no seu dia a dia praticando mais alimentação saudável e esse estilo de vida que é tão falado hoje em dia, né? E ali você atua como um pouco de psicóloga também nos seus atendimentos, Lilian? Não tem como separar, né? Lógico que não é a minha área, Sim. né? E assim, eu sempre que posso, eu peço meu paciente para fazer um acompanhamento especializado, né, com um profissional da área, com um psicólogo, porque a nutrição, Sheila, por exemplo, num tratamento de uma obesidade. Né? Uma das perguntas que às vezes eu recebo é ela, quando posta, né, a gente mostra um antes e depois, ou um paciente compartilha. Uma das perguntas que eu mais recebo, mas como que deixou chegar nessa situação de uma obesidade e tal? E só que eu sempre trago que tem uma história, né, por detrás de uma obesidade. Né? Eu gosto de comer, de me alimentar bem, né? De comer coisas diferentes. Eu creio que todo mundo aqui, né? As pessoas que estão nos assistindo, mas eu tenho uma história, né? Por detrás. Às vezes eu tenho uma história que lá atrás eu tive um abuso, lá atrás eu tive um abandono, lá atrás eu tive uma perda, e o que me sobrou foi a comida como válvula de escape para os meus sentimentos, para as minhas emoções. Esses dias mesmo eu fiz um post nas minhas redes sociais falando exatamente sobre isso. Às vezes, a sua maior dificuldade hoje não está em começar uma alimentação saudável ou começar um esporte, uma atividade física. Hoje, o seu maior problema é a sua mente, né? Então, e trabalhar isso para você conseguir e acreditar, porque eu falo isso muito com meus pacientes. A primeira pessoa a acreditar que você consegue vencer uma obesidade, vencer um sobrepeso,
tem que ser o próprio paciente. Eu falo muito isso para eles, né? Que entra até a parte da psicologia, né? Olha, eu preciso que você visualize isso, que eu vou conseguir, é meu sonho, eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar nisso. E muitas das vezes é o contrário, né? Às vezes aquela mulher que simplesmente se perdeu no meio do caminho, com filhos, com a rotina, com o trabalho duplo, ela se vê numa situação que, tipo, não consigo, né? Não, já não tem mais idade para isso. Ah, não, mas tá bom, né? E ela vai se deixando, né, sempre de lado, e na hora que ela vê a obesidade está associada com uma depressão, com uma ansiedade, mas a gente tem que ver que a gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar junto com psicólogo, nutricionista, e sim, todo mundo é capaz mesmo de conseguir mudar o estilo de vida e ter uma alimentação saudável, eu tenho certeza disso. Isso é muito bom. Gostaria de trazer um exemplo meu, que eu fiz um tratamento com uma psicóloga chamado Cura da Criança Interior. Certo. Eu fiz esse tratamento e ali a gente visita memórias infantis. E ela falou para mim, assim que você pôr o pé lá fora, vai te dar uma vontade de comer qualquer coisa. O que te der vontade de comer durante esse dia, você vai comer. Aí eu saí, nós fizemos todo o processo ali, né, de cura, e eu saí dali, não estava com vontade de comer nada. A hora que eu pus o pé na rua, me deu uma vontade louca de comer pastel. Pastel frito. Aí, o que que era? A memória da mamãe, né? Da mamãe que cuidava de mim quando criança. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar pra gente, né? Então veio essa memória na hora. E, Lilian, você acredita que depois de um ano, meu emagrecimento foi... Eu fui emagrecendo. Parece que eu fui desinchando. Eu não fiz dieta, não fiz nada. Fiz apenas esse tratamento psicológico que se chama cura da criança interior. Eu achei o máximo. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de comunicar e contar. Porque, às vezes, é o que você mesmo falou. Que às vezes está na questão emocional sobrepeso. Depois que eu fiz esse tratamento, eu não passei mais da minha meta ali de peso que é equivalente à minha altura, né? O meu padrão normal. Conseguiu controlar. E nesse período, pós isso, você conseguiu perder peso? Perdi peso. Porque provavelmente com esse acompanhamento que te mostrou muita coisa aí, né, psicológica e tal, que estava agregado, com certeza algumas atitudes, pode ter certeza, que você praticava, né, que tentava suprir esse vazio, alguma coisa que estava dentro de você que precisava ser tratada, você parou de praticar. Sim. Então, às vezes, assim, consequentemente, às vezes você comia pastel muito mais frequente ou doce, né, É isso tentando que eu ia falar. suprir algo, Eu né? tinha ânsia por doce. Aí ali no tratamento, eu descobri que eu não vi o doce na vida. A vida para mim não era doce. Então eu buscava no doce a doçura da vida. Tentando suprir, né? Suprir O o tempo com a todo. E comida. depois que eu fiz esse tratamento, foi muito interessante. Que todo mundo que me vi, você fez dieta, Sheila? Você desinchou? Você tá mais magra? Você sempre treinou, né, Sheila? Eu treinava, mas nunca assim levei a sério. Aí era assim: treino 3 meses, sumo 6 da academia. Treino 3, sumo 6. E era assim, né? Mas quando eu fiz esse tratamento, eu fiquei impressionada. E foi uma coisa assim, que aonde eu vou, todo mundo fala, Jane, mas você emagreceu muito, você emagreceu muito. É como se eu tivesse murchado. E aí a questão do doce foi aonde que eu dei aquela diminuída, né? E eu tô trazendo aqui, pessoal, que é muito bom a gente dividir, né? Com certeza. Tudo que é bom, Lília, a gente tem, eu acredito que a gente tem que vida das pessoas, sim, né? E é bem interessante, foi um dos tópicos que eu trouxe aqui para você, de se você associa a nutrição com a psicologia. Não tem como, né? Não tem como separar os dois, né? Mesmo para... Não adianta eu querer trabalhar só a parte externa. Pode até ter resultado, né? Durante um tempo, mas a pessoa ela não consegue depois, por mais que às vezes ela emagreceu, chegou no ponto que ela queria. Eu tenho vários quadros clínicos, assim, eu tenho até um caso clínico de uma psicóloga que eu atendi, até foi de forma online, que exatamente foi isso que aconteceu. Ela fez todo o acompanhamento, era uma paciente super dedicada, super disciplinada, e eu lembro que o dia que eu cheguei para ela e falei com ela assim, olha, hoje a gente parou por aqui e agora se você quiser
paramos o processo de emagrecimento e você pode fazer um trabalho de ganho de massa muscular. Então, a gente pode começar a trabalhar isso. E nas próximas consultas, ela foi só ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, e até que a gente abordou esse assunto, né? Não me lembro se foi na terceira, quarta consulta, após isso, eu trouxe isso para ela, olha, tem alguma coisa emocional, você está se auto-sabotando, onde você não se vê merecedora de tudo que você conquistou. Então, assim, até foi um caso clínico mais fácil dela entender isso, que ela conseguiu visualizar, né? Até por ser psicóloga. E ela realmente nutriu. Eu falei, olha, eu acho que agora você precisa primeiro de um acompanhamento psicológico, tratar isso, para assim a gente conseguir continuar no processo que você almeja e mais do que conquistar ele, se ver merecedora e ficar naquele lugar. É uma das coisas que eu mais escuto no consultório Nutri, o difícil não é emagrecer. O difícil é manter. E realmente, porque é um trabalho mental, né? Você chegar naquele lugar, né? Eu cheguei onde eu queria, eu conquistei o peso, o corpo que eu queria, e eu sou merecedora disso. Então, eu falo isso muito para os meus pacientes. Olha, você merece ter emagrecido, foi uma conquista sua, uma vitória sua, e você merece estar neste lugar. Não se sabote. Né? Então, é muito importante essa questão psicológica, assim, ser trabalhada. Aonde eu acho bacana a questão da internet, que é o antes e o depois, né? Com as fotografias. Porque assim, todo mundo, quando você começa, não, você não precisa de emagrecer, que bobagem, para com isso. Aí depois que a pessoa dá aquela emagrecida, nossa, você estava gordinha, né? Sim, acontece muito. E a fotografia ali, a imagem, ela incentiva outras pessoas, né, Lilian? Com certeza, né? E o próprio paciente mesmo. Isso é algo que acontece, igual a gente faz o registro fotográfico na primeira consulta, né? Para trazer para o paciente, até para entender o que é o objetivo dele, o que ele deseja, o que incomoda. E quantas vezes, às vezes, a paciente, né, o paciente, ele fala, nossa, eu não sabia que eu estava assim. Não me reconheço. Né? Nossa, eu tô assim, sabe? É impressionante. Então, a foto, o visual, ele impacta muito até no incentivo do paciente reconhecer, nossa, eu preciso mesmo de mudança, né? Uma das coisas que eu mais escuto, nossa, eu não tinha noção de que eu estava nessa situação. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas não era assim. Ou às vezes chega um quadro clínico do paciente falar assim, chegar para a consulta já mostrando uma foto. Olha, eu vim porque eu vi uma foto, tiraram uma foto minha e eu não sabia que eu estava nesse peso. Na hora que eu vi, eu assustei. Né? Então, o visual ele é muito importante e ele é um grande incentivador para a pessoa poder começar e continuar e até permanecer, né, com uma alimentação saudável, um estilo de vida, né, um incentivo muito bacana. E a internet, é claro que ela tem os seus prós e seus contras também. Certo. Eu acho que também tem uma questão exagerada ali na forma das pessoas verem as coisas, de se cobrarem. Com comparações também, né? Você acredita nisso? Com certeza, com certeza. Tanto que, assim, a gente vê, às vezes, muito distúrbios, né? Sendo desenvolvidos aí por meninas, às vezes muito novas, rapazes que querem um padrão de beleza que a internet coloca e que muitas das vezes a gente não vai conseguir acessar, né? Então, infelizmente, esse é um lado ruim da história, sabe, Sheila? Que onde a gente, principalmente essa juventude que é muito perfeccionista, né? E as informações chegam muito rápido. Então, infelizmente, a gente tem esse lado da história que, sim, vem a desenvolver muitos transtornos, né? De imagem, de compulsão, de uma anorexia, de uma bulimia. E às vezes a gente não consegue nem intervir, e quantos pais, quantas mães, às vezes, né, perdem seus filhos aí por causa de um padrão de beleza que não vai ser acessado e que, infelizmente, se torna um transtorno e podem causar coisas terríveis aí, né? E é bom trazer isso aqui. É bom você tocar nesse assunto. Eu nem pensei que seria tão grave a ponto de chegar. O pessoal vai entender, né?
Mas é bom trazer isso aqui, igual a questão, igual uma pessoa falou assim, por favor, pede ela para falar, por exemplo, da Graciane Barbosa, que ela tá ali no Big Brother, ela tá muito exposta, e ela só fala que a dieta dela é 40 ovos. Mito ou verdade, Nutri? Então, na verdade, a gente tem que entender primeiramente que a Graciane é uma atleta, né? Ela é uma esportista, né? Do ponto de vista de algumas marcas. Uhum. Então, o corpo dela é uma ferramenta aí de trabalho, né? Nutri, é só 40 ovos? Não sei te falar o que que ela faz, o que que ela come, o que que ela deixa de comer. A grande questão aqui que a gente tem que entender é que a Graciane Barbosa, ela tem o padrão dela, ela tem o estilo de vida dela e ela tem o Isso. trabalho dela, que é a ferramenta é o corpo, né? E é maravilhosa, né, gente? Podemos dizer que é uma mulher incrível, né? Trabalhadeira, guerreira, né? Tá lutando e tá anos de carreira, trabalhando para várias marcas, mas eu, como nutricionista, por mais que eu não tenha acesso à dieta dela, específica dela, ninguém vive, gente, comendo só 40 ovos, E eu também né? acredito. Com certeza, ela tem as fontes de carboidrato dela, até porque malha pesado, Sim. né? Então, eu não acompanho, não sei te falar o que tem falado com relação à dieta dela. Só os 40 ovos que falam que ela come. O pessoal traz muito essa questão dos 40 ovos por Sim, dia. Todo mas mundo fala, ai, 40 ovos, 40 ovos, 40 ovos. É por isso que eu trouxe até essa pergunta assim, 40 ovos. sim, pode sim. Creio que tem uns 40 ovos, até porque pode ser a forma que ela achou e que para ela agrega a quantidade de proteína que ela tem que comer. Mas com certeza tem outras fontes de carboidrato. E o que tem que ficar claro, gente, é que a Graciane é uma atleta, né? E segundo, você tem que identificar o seu perfil de corpo, o que você quer atingir, a sua individualidade. Então, infelizmente, né, muitas pessoas começam a fazer isso, né? Ah, não, se a Graciane tem aquele corpo e come 40 ovos, eu vou começar a comer 40 ovos. Gente, não é assim que funciona, né? Então, assim, o que tem que ficar claro, igual para mim, assim, um dos piores mitos da nutrição por exemplo, em questão que o carboidrato é o grande vilão. Isso, para mim, assim, é um dos piores mitos. Por quê? Porque, querendo ou não, quando um paciente ele não come o carboidrato, principalmente de acordo com a individualidade dele, se ele não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma patologia, não justifica, né? Eu não comer o meu pãozinho, não comer o meu arroz, até porque, gente, não tem como, a energia vai vir da fonte de carboidrato. Então, muitas das vezes a pessoa se compara com uma Graciane da vida, a gente está falando dela aí, mas tem tantas outras, né, que a gente usa como padrão. Mas se ela come 40 ovos e não come carboidrato, eu vou começar a fazer isso. Não é assim que funciona. Por isso que muitas das vezes as pessoas começam um plano alimentar, ou começam a mudar o estilo de vida e não consegue levar isso há muito tempo. Então, corta o carboidrato e não consegue levar isso a longo prazo. Por quê? Porque, querendo ou não, fica algo que não me dá a alegria, me dá prazer, me dá energia para me desenvolver minhas atividades do dia a dia e conseguir treinar, fazer uma atividade física e fazer todas as minhas atividades do meu dia a dia. Eu estava até vendo sobre isso, né? Dessa questão da comparação e também tipos de trabalho que a pessoa faz, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como servente de pedreiro ou como pedreiro que pega serviço, né? Braçais, a dieta dessa pessoa vai ser diferente de uma pessoa que trabalha dentro do escritório. Com certeza. Né? E as pessoas se comparam demais. Então a gente tem que trazer muito isso aqui, né? Falar sobre isso, para parar com as comparações. Porque até mesmo eu trouxe um exemplo de homens, né? Mas dentro das mulheres acontece demais, né, Lília? Sim, infelizmente, né? A gente, a mulher, principalmente, né? A gente se compara muito, a gente se cobra muito, né? Mas assim, até a rede social ela tem já começado a mostrar isso, né? Muitas influenciadoras, muitas pessoas têm mostrado isso. Olha, gente, tudo vai de um ângulo. Tudo às vezes vai de um posicionamento, né? Uma postura, né? Uma foto bem tirada.
Então, graças a Deus, isso está sendo quebrado um Ah, isso é pouco, muito né? bom. Para poder trazer para as pessoas Realidade, né? uma realidade. Gente, rede social aceita tudo, Aceita né? tudo. É igual papel, aceita tudo, né? Filtro, edição. E isso, edição e tudo. Então, isso tem, assim, graças a Deus, tá tendo uma melhor conscientização das pessoas. Que o meu corpo, né, a minha individualidade, o meu estilo de vida, o meu trabalho, igual você falou, né, é diferente. Eu fico mais quieta no consultório, né, minha rotina é um lugar mais fechado, né, Sim. ando pouco. É diferente de um cara que faz um trabalho braçal, né, uma idade diferente da minha. Então, a Isso. gente tem que entender, gente, que é individual. Né? Cada um tem o seu padrão, cada um tem o seu estilo de vida, tem a sua rotina diária. Isso. Então, assim, se eu puder dar um bom conselho, pare de se comparar. Né? Não tem Ótimo. como se comparar, porque Ótimo. realmente a gente é individual em tudo no nosso dia a dia, tanto na nossa nosso perfil físico como nas nossas rotinas diárias. Ah, eu gostei muito de você ter trago isso aqui para nós, porque isso precisa ser mais falado. Vamos parar com as comparações, né? E dentro desse decorrer da sua profissão, Lilian, qual que foi a sua maior dificuldade? Você teve alguma dificuldade, assim, quando você começou a atender? Não, eu acho que não, sabe, Sheila? Assim, graças a Deus eu não posso falar, eu não posso reclamar porque as portas foram abertas para mim, sabe? Graças a Deus. A minha dificuldade foi fazer a faculdade por uma Ah, parte tá. financeira, Ah, né? Foi um sonho que aparentemente era algo assim impossível, literalmente, né? Mas a minha mãe era mãe solteira, mãe de 3 filhas, né? Mulheres, né, 20 anos atrás. Então, assim, minha mãe já trabalhava durante a semana em escola, final de semana já trabalhava em casa de família para manter a rotina. Então, quando eu cheguei para minha mãe e falei, olha, mãe, eu quero fazer um curso superior, eu acho que a minha maior dificuldade foi a faculdade, sabe? Realizar esse sonho. Mas assim, eu sou muito grata a Deus porque as portas se abriram, né? E assim, eu já saí da faculdade atendendo uma clínica, então assim, eu não posso reclamar, sabe? Fui muito bem recebida pelas pessoas de Pitangui, eu agradeço, sabe? O carinho, eu sou grata pelos meus pacientes, tenho um relacionamento muito bom com eles. E depois, graças a Deus, eu fiquei durante um bom tempo atendendo em toda a região, Pompéu, quem conhece a minha história aí, Martim Campos, né? Para de Minas. Então, assim, até porque aí já as pessoas já começaram a ter mais acesso. Né? Igual você falou, o curso de nutrição é muito recente, muito mas em recente. compensação, as redes sociais, as informações, Sheila, começou a chegar de uma forma muito bacana para as pessoas. Então, as pessoas foram começando a trabalhar mais a mente, falar, olha, né, eu tenho uma pessoa que pode me Bacana, ajudar né? a emagrecer, né, mudar meu estilo de vida. Então, graças a Deus, assim, as portas se abriram e graças a Deus, assim, muito bom essa caminhada que eu tive aí, cada degrau que eu percorri. E você tem um caso de alguma cliente que você fala assim, esse caso aqui é marcante, esse aqui não tem como não falar dele. Você tem? Ai, Sheila, são muito casos, mas assim, um caso clínico. Eu tenho um caso clínico de um paciente, um senhorzinho, que me marcou muito. Ele chegou, ele tinha quase 80 anos, e ele chegou com alteração dos exames bem alterados. Então, por exemplo, ele já estava com diagnóstico de pré-diabetes. Naquela semana ele tinha recebido quando ele me procurou. E o colesterol e assim estava muito alterado. E um senhor mais de idade, né, que a gente já tem que ver que tem uma trajetória aí, né? E eu lembro que eu fiz uma proposta para ele, falei assim, olha, o senhor quer mesmo mudar? Vamos tentar mudar esse diagnóstico, está muito recente. E ele quer, tudo que você me falar eu vou fazer. E eu lembro que eu entrei em contato com o médico dele e eu pedi ele 3 meses. Eu falei, olha, vamos fazer um trabalho de 3 meses. Você, né, como médico dele, o paciente e eu, e a gente, nesses 3 meses, a gente faz esse diagnóstico. Vamos dar uma chance? E assim, foi incrível.
foi incrível, esse caso me marcou muito, né? Ele no final assim chorando, grato. A disciplina dele foi algo assim incrível, foi muito lindo. Esse caso me marcou muito, porque ele chegou muito triste com o diagnóstico, sabe? E ele se propôs, né, a mudança e foi algo maravilhoso, me marcou muito. Tem uma mulher também, assim, que me marcou muito, que era uma moça que trabalhava na lavoura de cana-de-açúcar. Essa mulher, assim, ela me marcou muito porque ela chegou muito depressiva, com uma autoestima muito baixa, né? E eu lembro que ela era toda queimada, assim, sabe? As mãos todas cheias de calo. E a transformação dela foi linda, porque ela não se via, né? Ela tinha se perdido no meio da trajetória dela, né? E ela mesma falava no trio, eu não vou conseguir, né? E assim, com a autoestima muito baixa, e a gente foi fazendo um trabalho, e essa mulher, ela foi renascendo, assim, sabe? E ela já chegava com brilho nos olhos, no consultório, e ela já foi mudando. E eu lembro, assim, um dia ela levou, chegou com uma sacola, e ela, Nutri, olha o que eu comprei. Ela tinha comprado as luvas especiais, que agora ela ia, né, para se proteger, estava se protegendo mais contra o sol. Aí ela tinha comprado maquiagem, já mudado os conjuntinhos de calcinha e sutiã. Então, assim, tudo que ela Gracinha. vinha compartilhando, sabe? Então, assim, você vê que não é uma mudança, sabe, Sheila, de corpo, né? Ah, emagreci, né? Não, sabe? Eu falo isso para meus pacientes, gente, a mudança tem que ser daqui de dentro, né? Daqui, da mente, né? Porque aí você vai conseguir se manter nesse lugar, você vai conseguir conseguir manter essa trajetória toda que você percorreu. Então, essa mulher também, ela me marcou muito, 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 porque foi transformador a história dela. Eu sempre observo isso. Todas as vezes que eu vejo que uma pessoa mudou muito por fora, houve primeiro uma mudança por dentro. Com certeza. Não tem como. É mudar por dentro, por fora tudo muda. Porque eu gosto muito de moda, então eu observo muito isso nas pessoas. Eu corro feeds e fico ali olhando. Tem sempre essa questão. E algum perrengue, Nutri, que você passou assim? Perrengue com paciente, em atendimentos? Olha, perrengue. Perrengue. Ah, eu tive uma senhorazinha que no momento da consulta ela começou a infartar. Meu Foi. Deus. Esse foi um perrengue, assim, né? Me assustou muito, 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 porque ela chegou para consulta, ela já era uma paciente minha mais antiga, Gente. e ela chegou reclamando que ela não estava se sentindo bem. Meu Deus. E aí eu, assim, falei, não, vamos sentar primeiro, ela, né, já mais de idade. E assim, que eu me lembre, né, foi um susto muito grande, né, até porque nesse dia ela estava sozinha na consulta, o esposo dela tinha deixado ela no consultório. E aí quando ela entrou na sala, né, ela começou a passar mal e a gente ligou para os filhos, né? Os filhos estavam mais perto, o marido veio e ela estava infartando, foi infartando dentro do consultório. Eu Gente. assustei muito. Eu achei que a gente ia perder ela. Meu Deus. Mas graças a Deus, assim, E de ela já perrengue, estava na dieta, fazendo todo acompanhamento. era uma paciente que já estava fazendo o acompanhamento, já estava. Era uma senhora mais de idade. E ela me passou esse susto, ela me deu esse susto no consultório. Mas, assim, de tudo, desses anos todos, graças a Deus, eu acho que foi o único susto que eu tive, assim, o único perrengue que eu tive, assim, graças a Deus, graças a Deus. E eu li aqui que você é especialista fototerápica. Fitoterápica. Gente, eu li 10 vezes, 20 vezes, não consegui falar, vou ter que falar. É um palavrão, Sim, fitoterápica. E conta pra gente qual o significado. Sim, na verdade, a fitoterapia, ela vem trazer os estudos das ervas aí, né? Ah, tá. Entendeu? Você conseguir trabalhar com o paciente, manipulando as ervas, né? Trazer os benefícios das ervas. E que, graças a Deus, tem crescido muito, né? Muito. Hoje em dia, às vezes, até os psiquiatras aí a gente está vendo que ao invés de prescrever
um sintético, está fazendo um manipulado, né? Ótimo. Então, a fitoterapia, graças a Deus, está agregando muito na vida das pessoas e tem crescido muito, as pessoas têm trocado muito, né, a medicação sintética, escolhendo mais um manipulado, algo de forma mais natural. Então, a fitoterapia ela vem para trazer isso. Dentro dessas dietas, né? Tem sempre, todo mundo fala dieta, dieta, dieta. Qual foi a dieta mais maluca que você já ouviu que o pessoal segue, assim? Você tem alguma que você consegue lembrar? Sim. Teve uma que eu não acreditei, que foi a dieta da maçã. Dieta da maçã. Dieta da maçã, Geira, o dia que eu escutei isso. Então, assim, e aí eu pedi ele para. Era um rapaz, era um homem, e ele nutre, eu fiz a dieta da maçã. Tá, tudo bem, me explica como é que funciona a dieta da maçã. E literalmente, da fome, ele comia a maçã e tal. E gente, acreditem se quiser. Logo depois, a gente perdeu ele por um infarto fulminante. Meu Deus. Porque ele procurou, os exames já estavam muito alterados. Então, assim, na verdade, eu cheguei a consultar ele uma vez. Emagreceu, gente, emagreceu. Perdeu peso, mas a massa muscular, né, foi junto, né? Os exames ficaram bem alterados. E depois, pouco tempo depois, esse rapaz, ele não tinha nem 40 anos, ele foi a óbito. Ele teve um infarto fulminante em casa e veio a óbito. Gente, Pouco muito tempo bom você depois. falar isso aqui. A gente Muito perdeu bom, a esse gente paciente. precisa de trazer isso aqui mais Sim, vezes. sim. Foi a dieta mais maluca e eu acho que me marcou muito. Depois esse paciente ter vindo a óbito, né? Então, dieta da maçã, gente. E eu tava fazendo os meus estudos da manhã, do dia, aí eu vi que todo mundo tem que ter um pouquinho de gordura. E no caso, ele deve ter pedido tudo, né? No caso. Na verdade, não, né? Porque, querendo ou não, a gordura foi uma fonte de energia. Ele perdeu, lógico, teve perda de gordura, mas junto massa muscular. A massa muscular, né? A massa muscular perde muito, né? E o que acontece? O pior foi que aí a questão de nutrientes, né? Alterações bioquímicas. Então, juntou tudo e, infelizmente, esse quadro a gente não conseguiu reverter, nem deu tempo. Né? Pouco tempo depois, tanto que eu tive uma consulta com ele e depois, pouco tempo depois, esse paciente veio a falecer. E hoje tem algo que está em alta, sim? Algo está em alta? Ah, tá todo mundo fazendo, tá dando resultado, tem alguma dieta boa, assim? Reeducação alimentar não existe a reeducação. melhor. Exatamente, né? É igual eu falei, eu acho que as pessoas têm visto que realmente é a mudança de estilo de vida. Sempre tem a dietinha da moda, né? Isso que eu falo, Sempre tem o da vilão, lua, né? Sempre come tudo, né? Menos a lua. Exatamente. Mas sempre tem a dietinha da moda, né? Sempre tem um boom, né? Sempre tem uma blogueira que fala. Uma né? blogueira. Agora, na verdade, tá aí, né? Os 40 ovos, né? A Meu última Deus tendência, do né? céu. É a última tendência. Mas eu vou falar a pura verdade pra você. O que eu tô achando que a última moda é o tal do Ozempic. Gostaria muito que você falasse sobre o Ozempic aqui pra gente. Certo. Gente, a gente tem que entender que cada um tem a sua individualidade. Então, Nutri, você é contra a medicação? Lógico que não. A partir do momento que você entende que você precisa de um profissional te acompanhando, te orientando, olhando seus exames clínicos, isso aí é algo que deve ser individual e de forma especializada. Então, você não é contra de forma alguma. Você tem um acompanhamento? Tudo bem. E eu tenho que entender que nenhuma medicação, ela faz milagre, gente, né? Então, Nutri, eu preciso da medicação hoje para ser uma fonte de incentivo, né? Para me ajudar, feito com um profissional, ótimo. Até porque a maioria dessas medicações já é comprovado. Na perda de peso, se você não faz uma reeducação alimentar, você não muda seu estilo de vida, junto vai a massa muscular. E a tendência de recuperação depois é muito maior. Inclusive, se eu faço uma cirurgia bariátrica, né, que as pessoas muitas das vezes acham que é a salvação do mundo, e não é. A cirurgia ou a medicação
pode sim vir com um estímulo. A partir do momento que você tem uma equipe multidisciplinar, que, não, essa vai ser o melhor caminho para a gente seguir, ótimo. Então, vamos seguir a medicação? Vamos. Mas você tem que entender, tem que ficar claro, gente, que se você não muda o seu estilo de vida, se você, junto com a medicação, não começa a fazer uma atividade física, ela não vai ser um milagre. Ela não vai resolver o seu problema. Porque se você não começar a praticar, porque eu só mudo meu estilo de vida, Sheila, praticando. Verdade. Eu só crio um hábito praticando. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou tomar e continuar com o meu estilo de vida. E até um certo ponto, ela vai emagrecer. Muitas pessoas ainda conseguem ter perda de peso. Mas eu tenho que entender, isso foi massa muscular? Isso foi gordura? Eu estou mudando meu estilo de vida? Não. Eu estou fazendo só uma bengala da medicação? Então, isso tem que ficar claro. Não é que você não pode, não é que está errado. O que você tem que entender é que você precisa de um profissional te acompanhando e que isso pode ser um incentivo, uma ajuda para você mudar o seu estilo de vida, seja medicação, seja uma bariátrica, né? Então, isso que tem que ficar bem claro. Precisa de uma mudança de comportamento, de mentalidade junto. E é por isso que as pessoas que fazem a bariátrica voltam a engordar novamente? Muito sim, né, Jéssica? Sheila, perdão. Porque o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, elas voltam com ganho de peso porque não teve mudança de comportamento, né? E quantas vezes, gente, é muito triste, quantas vezes vários pacientes sentaram na minha frente no consultório, arrependidos e falando, Nutri, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Por que eu fiz isso da minha vida? Por quê? Porque elas não fizeram um acompanhamento, principalmente psicológico. Tá, certo. Né? Para entender, não, eu vou precisar mudar, né? Eu preciso de uma mudança das minhas atitudes, da forma como eu me comporto perante a comida, da forma como eu agrego a comida no meu dia a dia, a forma como eu relaciono as minhas emoções com a comida. Isso. Então, a gente vê aí que, às vezes, muitos pacientes pós-bariátricos, às vezes desenvolvem um alcoolismo. Né? Por quê? Porque não dá conta de comer e quer beber. Mas por quê, Nutri? Porque não teve uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. E aí, quando nos primeiros 1, 2, eu brinco com meus pacientes, é ladeira abaixo. Mas se nesse período de emagrecimento que a cirurgia veio para te ajudar e você não começou a praticar um estilo de vida saudável, depois você vai ver que vai voltar, né? E aí você, muitas das vezes, para piorar, você já tem algumas doenças agregadas, né? Então, assim, eu quero que fique claro que a bariátrica pode ser, sim, um incentivo, mas você está em um acompanhamento psicológico primeiro? Você entende, fica claro para você que você vai mudar seu estilo de vida? Você já começou a praticar um estilo de vida? Porque é muito fácil de eu resolver meu problema depois. Ah, não, depois que eu fizer a bariátrica que eu vou começar. Depois que eu fizer a bariátrica que eu vou me matricular numa academia, que eu vou começar a praticar uma atividade física, que aí eu vou começar o psicólogo. Porque às vezes a pessoa começa a emagrecer e aí ela já vê, não estou fazendo nada e a cirurgia já está me dando resultado e não muda. Então, daqui a pouco ela fica frustrada, porque o ganho de peso, se você não muda seu estilo de vida, não é milagre. Não existe milagre, gente. Então, ela volta. Só que existem também casos de pessoas que realmente fazem a bariátrica, têm um incentivo e realmente mudam o estilo de vida, mudam o comportamento. E aí, com saúde, né? Tem os profissionais acompanhando. Então, são casos e casos. O que a gente tem que entender que não existe fórmula mágica, não existe, né, uma varinha de condão. Entendi. É necessário uma mudança. Gente, tem que ser falado muito, né? Sim. Tem que ser comunicado. A gente precisa de ouvir muito isso. Né? E você está ali nas redes sociais, você faz esse trabalho bacana de comunicação ali. Sim, a gente tenta trazer, né, muito alegria, compartilhar um conteúdo bacana, né?
Então, a gente tenta trazer muitas informações, até para ter essa conscientização. É algo que eu trago muito, né? Dessa questão de fórmula mágica não existe, né? É uma mudança de comportamento. E quem pode fazer isso é cada um por si. Né? E é um dia de cada vez. Às vezes eu escuto no consultório assim, ai, Nutri, mas eu não gosto de atividade física. Eu falo, gente, mas tem dia que eu não tô afim também não, né? Mas é a questão, eu prefiro fazer uma atividade física hoje, me cuidar hoje, né? Do que ter que tratar uma doença amanhã. Então, não é todos os dias. Às vezes você está em casa, às vezes o paciente fala assim, eu estou esperando, né, vir, né, à vontade. Gente, às vezes vai ter que ir sem vontade. E isso está tudo bem. A gente tem as nossas TPMs, a gente tem os nossos leões para matar todo dia, né? Então, assim, é você fazer como um trabalho. Né? Eu preciso trabalhar, não, eu preciso agora cuidar do meu corpo. E, consequentemente, com ânimo, sem ânimo, eu tenho um paciente que ele é argentino, ele fala, tem uns 2 anos que eu consulto ele, e ele sempre traz isso, ele fala, eu odeio, e ele está todo definido, né? Mas ele sempre traz, eu odeio. Eu falo, tudo bem, mas vá. Né? Vai com ódio, vai com raiva, vai sem ódio. Vai do jeito que você quiser, mas vai. E aí, graças a Deus, tem dado certo e ele está com uma saúde incrível e conseguiu a definição que ele tanto queria. E você é muito bonita, né, Lilian? Diga-se de passagem, né? E as pessoas se espelham em você? Não sei te informar se espelho, mas eu espero. Eu acho assim que dentro do meu trabalho eu tento incentivar muitas pessoas, né? E assim, eu sempre fui vaidosa, né? É por isso que eu falei, já que eu sou sempre muito vaidosa. Eu sempre fui muito vaidosa, né? E eu acho assim que a pessoa vai em busca e fala assim, nossa, aquela nutricionista é tão linda, tão bem cuidada, eu vou nela. Eu vou nela, viu? Porque ela é muito lindona. Meu amor, obrigada. E você tem o seu momento assim, que você, a Nutri vai se permitir, hoje eu vou comer um negocinho. Claro, gente, claro. Como, né? Nossa, ninguém é de ferro, né, Nutri? Gente, nutricionista é ser humano, tá, gente? Então, as mulheres aí têm as TPMs da vida, né? Eu tenho um filho, o Matheus, de 15 anos de idade. Então, se eu vou para um rodízio de pizza com o Matheus... Você viaja muito também, né? Eu amo, né? Eu curto muito o Matheus, né? Então, assim, daqui a pouco eu brinco com ele, filho, daqui a pouco você vai casar, vai começar a namorar, então a mamãe tá agarrada em você. Então, eu aproveito muito tempo de qualidade com ele. Então, assim, vou ser muito sincera, Sheila, não é as minhas prioridades, sabe? Mas eu me permito, sim. Nossa, filho, vamos no rodízio de pizza, né? Vamos comer um chocolate, né? Vamos extravasar hoje, tomar um sorvete. Então, assim, lógico, gente, lógico. O que as pessoas têm que entender que não é os 20% que vai atrapalhar os 80% certo. Sim. Então, se eu faço 80% certo, qual que é o problema de eu fazer 20% errado? Né? Diferente, por exemplo, se agora eu estou querendo dar uma secada, então às vezes você vai ter que segurar mais um pouquinho, não vai poder se permitir tanto. Mas, gente, não precisa fazer terrorismo, não é terrorismo, né? Então, é você praticar os 80%, ir para academia com vontade ou sem vontade, praticar uma alimentação saudável, né? E se permitir, lógico, se permitir, né? Isso aí é muito importante, porque senão ninguém consegue, Sheila. Fica pesado, né? Fica pesado, difícil, né? Fica difícil, né? As pessoas não conseguem ter assim, sequência, né? Mas a Nutri se permite sim, como o chocolatezinho dela e tudo, entendeu? Sem culpa, né? Mas faço o meu aeróbico, minha academia, então assim, isso é o mais importante, né? E o mineiro, ele é muito agradável, né? Sim. Você sempre ganha aquele agradozinho dos seus pacientes ali? Ai, Sheila, graças a Deus. Todo mundo leva uma comidinha para você, como é que é? Sim. Ai, eu amo, Sheila. Eu sou apaixonada porque, assim, hoje tinha um pessoal almoçando lá em casa e a gente estava conversando exatamente sobre isso, sabe? Que eu sou muito grata pela vida dos meus pacientes, sabe? Porque eles são um presente de Deus mesmo na minha vida, porque eu acabo se tornando amigos, né? Então, assim, sempre eu recebo agrado, né? Ontem mesmo eu recebi igual, sempre que é época, terça-feira eu estava em Martim Campos, então eu ganhei muita pitaia, né? Ai, que delícia. Ontem eu ganhei chuchu, eu ganhei milho verde, sabe? Eles são muito agradáveis comigo, então assim, eu faço a festa com eles, porque principalmente aqui a gente, ao redor de daqui, tem muita fazenda, né? Então eu atendo muito pessoal das fazendas, então eles sempre, época eles trazem, porque eles sabem que eu amo
Então, sempre me convidam, Nutri, vamos almoçar lá em casa, eu amo, né? Até porque eu brinco que a comida, principalmente as mulheres, vai, comida de mãe, vambora, adoro. Nossa, assim, graças a Deus eu tenho uma relação maravilhosa com meus pacientes. Puxo a orelha, né? Eu até tenho uma fama, né, de pegar no pé, né? Mas puxo a orelha deles quando tem que puxar, mas também tem uma relação de muito amor, De assim, acesso, de acolhimento. acolhimento dos meus pacientes. Graças a Deus, nesses 15 anos, não posso reclamar. E também tem que ser um pouquinho linha dura, porque senão o pessoal perde a rédea, né? Sim, eles aproveitam, Eles sabe? aproveitam, Então né? eu tenho que ficar ali no pé deles, né? Não posso soltar muita corda, né? A parte da nutrição esportiva, ela teve um boom da internet para cá? Como que Com foi? certeza, Sheila, com certeza, Sheila. A nutrição esportiva, assim, ela, nos últimos anos, né, ela cresceu muito, né, e realmente, assim, tem incentivado, né, muitas mulheres, homens, e realmente entrado muito aí nos lares, inclusive os adolescentes, né, voltados muito para essa área da nutrição esportiva. Isso é muito bom, né? Que a gente acha que a internet só tem coisa ruim, mas tem seus movimentos bons também, né? Com certeza. Lógico que tem um lado ruim, mas eu acho que agrega muito de forma positiva. E esse curso você fez depois de formada, agora é novo, né? Sim. A questão da nutrição esportiva? Sim, não, mas assim, logo que eu formei, uns 2 anos depois que eu formei, eu já fiz a nutrição esportiva e aí depois eu fiz a pós em fitoterapia. Eu achei muito interessante a história da nutrição. Eu jamais imaginaria que a nutrição começou por causa de doentes em hospitais. Não sabia. Sim, sim. Aí veio ali, não tem que se criar uma dieta específica para pessoas que estão ali doentes, e assim começou a nutrição. Sim, sim, e foi crescendo, né? Tanto que a gente tem a nutricionista clínica, a nutricionista de unidade de alimentação e nutrição, que é a UAN, né? Hoje as escolas, né? Então, assim, hoje em dia tem assim um leque muito grande, né? De acesso, de tratamento, de especialização para cada área para poder ajudar as pessoas. Tem algum alimento, Nutri, que você ama? Que você fala assim, eu sou apaixonada por essa comida aqui. Ai, gente, tem. E assim, é algo que eu tenho muita saudade, né? É uma comida muito simples, específica, mas assim, eu perdi minha mãe na pandemia. E assim, algo que eu morro de saudade, que para mim assim, é a melhor comida do mundo, é o arrozinho branco de mãe, que eu sempre brinco no Instagram, quem me acompanha sempre fala, ai, comida de mãe, com um ovinho caipira, gente. Para mim, assim, é o manjar dos deuses, né? É maravilhoso. E assim, é uma comida muito específica para mim, porque eu lembro quando eu fiquei 10 anos atendendo muito na região, então cada dia eu estava numa cidade, então às vezes eu dormia numa cidade, né? Às vezes eu, por exemplo, dormia em Martim Campo para no outro dia atender em Pompéu. E marmitava muito, era muita marmita, ou às vezes muita comida de restaurante. Então eu sempre ligava para minha mãe cozinhava no fogão de lenha. Então ainda às vezes vinha aquele feijãozinho, sabe? Então, assim, é uma comida muito que eu amo. Não precisa de mais nada, gente. Um arrozinho branco no alho e um ovinho. E eu sou, assim, muito apaixonada por café. Eu amo, tanto que meus pacientes me presenteiam muito com café, com pó de café. Ai, Nutri, eu viajei e vi esse pó de café, trouxe para você. Eu sou apaixonada com café, gente. E hoje eu comi um arrozinho com ovo caipira. Ai, que delícia. Muita coincidência. Foi mãe que fez? Foi a mamãe aqui. Eu tô aberta a convites, tá claro, bom? É claro. A comida, ela tem esse poder. Como que é isso, gente? Eu fico assim impressionada como que a comida ela tem o poder de reunir. Sim. Eu falo que a comida é sagrada, Lili. Você acha? Sim, você vê dessa forma? Claro. E assim, essa questão da comida à mesa, né? O tanto que agrega, gente. Quantos contratos são fechados à mesa com uma comida, né? Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo fez antes da crucificação.
a mesa, ceiando com os discípulos, né? Então, assim, a mesa, né, ela traz essa questão da comida, né, do agregar, né, do unir, né? E, assim, é triste que como está sendo tão deportado, né? De, às vezes, um pai, uma mãe sentar com o filho e tomar um café da manhã, Uhum. né? Cada um por si, Deus para todos, né? E vão embora e já vai saindo. E é algo que a gente tem que tentar sempre resgatar dentro de casa, né? Essa questão da comida, como você falou, é Uhum. sagrado, lógico que é sagrado, porque é na mesa, tomando um café, a gente aqui que é mineiro, comendo um queijinho, né? Às vezes que eu vou ter um diálogo com o meu filho, às vezes um diálogo com o meu marido depois de um dia cansativo, Verdade. né? Então, a comida, ela tem esse poder de agregar, de trazer felicidade, de trazer alegria, né? Só que a questão que hoje muitas das vezes também é deportada é porque o nosso acesso é muito fácil, Isso. né? Do industrializado, É, né? Se perdeu muito de fazer um arrozinho verdade. novo com um ovinho na hora, porque é por causa da correria, Aham. né? Mas, ao mesmo tempo, se o tempo que eu posso ter isso, eu não abrir mão. Isso é muito importante, gente. Às vezes, de uma irmã com a outra, né? Verdade. De unir mesmo. A Verdade. comida, ela tem esse poder de agregar, de ajuntar, de trazer alegria. Eu acredito também, outra coisa que eu falo muito, que nós somos muito abençoados, né? Nós, como brasileiros, Lilian, nós somos uma terra, assim, muito abençoada, com muita fartura, né? Diversidade, né? Diversidade. A nossa região, nós moramos mais no interior, a gente come muita coisa dada no pé, tá ali no quintal. Sim. Isso é muito importante, né? Sim, sim, a gente tem essa oportunidade, né? E as nossas frutas, as nossas verduras, né? Tudo que a gente pode plantar é com muito sabor, né? O brasileiro, ele tem muito esse acesso, né? E a nossa terra é muito É boa, muito abençoado, muito né? abençoada. Muito Então a abençoado. gente ainda tem esse acesso com mais facilidade. Como você falou, a gente que está no interior, eu mesmo coloquei aqui como exemplo, eu ganho muita coisa da época, muita coisa, né? Então, assim, por quê? Porque, graças a Deus, a gente tem esse acesso e a gente pode fazer essa escolha ainda, né? E ter algo de qualidade, de sabor, uma fruta da época, uma Sim. verdura da época. A gente tem muita qualidade em relação a isso também. Em relação aos fast food, as comidas fáceis, você vê também que é pela. Como que você vê isso? Pela qualidade do nosso dia a dia, rotina, o trabalho? Por isso que você vê que cresceu demais. Sim, é uma das questões, sabe, Sheila? Eu acho que uma das coisas foi que aumentou muito esse acesso realmente é a correria do dia a dia, né? É uma das coisas que eu mais escuto na prática clínica. Ai, Nutri, mas eu tive um dia muito exaustivo, muito cansativo. Ai, eu tô cansado, então, nossa, eu vou pedir um fast food, lanche. eu vou pedir um lanche, né? E o acesso. Né, Jane? O acesso é muito fácil. Gente, eu lembro. Não posso ficar falando isso, que todo mundo vai falar, né? Tá velha mesmo, né? Não, que isso, uma Mas mulher bonita dessa, gente. eu lembro que, assim, no almoço de domingo, a gente sempre reunia, minha avó fazia galinha caipira, macarrão, arroz, maionese. Comida do domingo. Era a comida do domingo. E era um refrigerante. Eu lembro disso. E aí a gente tomava e tal, e era aquilo ali. E tava ótimo, né? Tava ótimo, a gente super feliz. Hoje não. Se eu quiser acordar tomando um refrigerante, eu vou acordar, né? Então, juntou tudo. O acesso é muito fácil, né? E a questão da rotina. Gente, pensa, uma mãe que acorda cedo, filho, marido, trabalha fora, tem rotina de casa, e aí ela vai se deixando, né? Por causa dessa rotina e tudo, ela vai se perdendo. Então, na hora que ela vê, ela se vê nesse mundo do fast food, do prático, né? Rápido, a resposta rápida. Até porque nós somos uma geração imediatista, né? A gente quer as coisas tudo para ontem. Então, assim, sim, eu vejo que a nossa rotina diária,
é onde que a gente se perde muito, e na hora que a gente vê nesse mundo do industrializado, que na verdade parece fácil a primeiro momento, mas não tem como, gente, a conta chega. Pode ter certeza, a conta chega. Um dos vilões que existe aí é o açúcar, né? Sim, infelizmente, né? E a indústria alimentícia, ela descobriu que ele é viciante, né? Tem estudos que mostram aí que vicia até 11 vezes mais que a cocaína, né? É muito grave, tanto que, assim, nessa prática clínica, os pacientes relatam mesmo, né? A dependência, que existe o ciclo vicioso do açúcar. Então, quando você começa a desintoxicar o paciente, desinflamar o paciente, e o paciente vai colocando os sintomas de tirar, muitas das vezes, esse açúcar de uma insônia, né? Muitos falam, Nutri, e é realmente sintomas. Tive insônia, tive dor de cabeça, Nutri, eu tô super nervoso, né? E você vai vendo, gente, o tanto que é prejudicial. Gente, eu não estou dizendo que você não pode se dar o prazer de comer um chocolate. Não estou falando isso. Que você não pode se dar o prazer de comer algo doce. Não estou falando isso. Eu estou falando do vício, né? É você ter aquela necessidade sempre, né? Ai, tô triste. Ai, preciso de uma barra de chocolate. Ai, tive um mau dia, deixa eu tomar um sorvete. Né? A gente está falando dessa compulsão do açúcar, principalmente. Do exagero, do né? exagero. Virar sua válvula de escape para todos os sentimentos que você tem, para suas emoções. Né? Por quê? Porque vicia. Né? É algo agradável ao paladar, ao cérebro. Então, na hora que você vê, você se encontra num ciclo vicioso do açúcar. E hoje, por exemplo, se você fosse escolher uma outra profissão, qual profissão você escolheria? Sem ser a Nutri. Ô, Geila, eu amo. Eu ouvi ali da minha produção um psicólogo vindo ali do. Psicóloga. Você acha? Nota 10 para você. Então, seria. Na época da nutrição, eu me interessava muito por geriatria, sabe? Interessante. Mas assim, a primeiro momento, mas sempre a nutrição assim, foi cheia no meu coração. Mas depois, vindo para essa área da nutrição, né, eu me apaixonei muito pela área da psicologia. Assim, se hoje eu fosse fazer um outro curso, falar Nutri, faça outro curso, eu faria psicologia. Eu amo, né? Até porque a nossa mente, ela nos conduz, né? Em a gente caminhar no nosso dia a dia, né? A gente escrever a nossa história. Então, eu sou apaixonada por esse curso, e eu faria, sim, um curso de psicologia. Você é muito acolhedora nas suas palavras, né? Você parece uma mãezona conversando assim. Muito agradável bater um papo com você. Aí você tem toda a paciência, meiga. Você já era assim ou você foi se desenvolvendo conforme os anos passados na profissão? Ô, Geila, sempre foi um perfil meu nessa questão, sabe? De acolhimento. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de conviver com pessoas, né? Então, essa parte, a minha mãe já trazia palavras de afirmação a respeito disso, sabe? Então, assim, eu acho que já era algo do meu perfil. Lógico que eu fui desenvolvendo ao longo da minha história, né? Ao longo de toda a minha profissão, de toda a parte clínica, vendo muitas histórias de superação, né? Às vezes, de tristeza, porque eu não vou te mentir, tem casos clínicos assim que eu queria sair da minha cadeira e simplesmente pôr o paciente no colo e assim falar, não, abraçar e tipo, chora, sabe? E então, assim, na prática clínica me fez muito entender que não é só uma dieta prescrita. Entendi. Não é só bater um carimbo e falar, toma, tá aqui. Né? Eu entendi que é uma história, né? Que é uma infância, que é toda uma trajetória de alguém. Então, eu fui muito por esse perfil de acolher meu paciente, de entender o que está acontecendo, como que eu posso ajudar a acolher, trazer para perto. Agora, como mãezona, quem pode dizer é só o Matheus, né? Só Espero que seja. E eu gostei de você falando aí. Quais palavras seriam essas que
sua mamãe falava para você de Ai, afirmação? Gostei. é. Quero aprender com você agora. Então, a minha mãe sempre foi coluna na minha vida, Sim. sabe? Se minha mãe sempre, a minha mãe nunca, eu nunca escutei um não da minha mãe num sonho meu, sabe? Num desejo do meu coração, inclusive na nutrição, sabe, Entendi. Sheila? Então, por exemplo, quando eu decidi que eu queria, né? Eu precisava do apoio dela. E eu fiquei com medo de trazer isso para ela. Mãe, eu quero fazer um curso superior. Uhum. E eu me lembro, assim, perfeitamente, quando eu cheguei para ela, eu falei, mãe, eu quero fazer um curso superior. Eu quero estudar, eu quero fazer nutrição. E como eu contei, era uma vida muito difícil, né? E eu lembro que a minha mãe falou assim, em alta voz, que ela falou assim, filha, você vai fazer, você vai estudar. Ah. Sabe? Ela assim não trouxe crítica, Uhum. ela não trouxe assim desânimo, impedimento, tipo, não, você tá ficando louca, eu tô custando sustentar a casa, manter você e suas irmãs, filha, eu não aguento. Então, minha mãe trouxe muita palavra de afirmação, você vai conseguir. E minha mãe era cristã, sabe, Sheila? Então, eu lembro que ela usava muito assim, Deus proverá. Você pode, Lília, você consegue, sabe? Minha mãe trazia muito isso, você vai conseguir, você merece, sabe? E minha mãe não teve isso, minha mãe sempre teve que trabalhar para manter a casa, minha mãe teve uma vida muito difícil. E, inclusive, assim, tem uma história com relação a quando eu comecei o curso de nutrição, que, assim, a gente passou muitos perrengues, porque a gente não tinha condição de pagar o curso. Certo. Então, minha mãe já trabalhava na escola, minha mãe já trabalhava em casas de família final de semana, e a minha mãe dobrou isso, triplicou. Então, minha mãe, por exemplo, às vezes à noite ela ia para casa, eu lembro que era de uma dentista olhar os filhos dela para ter mais renda, para a gente agregar para pagar a faculdade. E eu lembro que o dia anterior da faculdade, no primeiro dia, a minha mãe falou comigo assim, filha, arruma uma mala. E eu, uma mala, mãe? Eu não tenho condição de pagar a van. A gente vai se preocupar primeiro com a mensalidade. A matrícula e tal, tá paga, agora é a próxima mensalidade. E eu arrumei uma mala. E eu achei, e é tão interessante como minha mãe sempre foi tão cuidadosa que ela deixou para falar um dia antes da aula. Tipo, eu não vou preocupar ela e tal. E eu fui literalmente para a faculdade de mala e cuia, né? E eu cheguei no primeiro dia de aula. E ela tinha me afirmado o seguinte, olha, você vai para o primeiro dia e você vai dormir na casa de uma prima minha, e o endereço é esse, você vai para lá. E não tinha telefone, celular na época, não era desse jeito. E aí eu fui para a faculdade, tive o meu primeiro dia de aula, após isso fui para a casa dessa prima, segundo dia de aula, gente, volta a Lília de novo para a faculdade, de mala e cuia. E eu, gente, como que eu vou fazer, né? E eu não tinha como ficar na casa dessa prima também, porque também era um lugar que não tinha condições de me receber, né? E eu lembro que a minha mãe sempre falava comigo, né, antes de eu ir, Lília, Deus proverá, Lília, Deus proverá, você vai fazer o curso, você vai conseguir, filha, você merece. E aí eu lembro que no segundo dia de aula, eu fui abordada por uma das meninas da minha sala, chamava Patrícia, e ela falou assim, deixa eu te falar, eu não estou entendendo, onde você veio de mala para a faculdade? A gente pensa, primeiro dia de aula, e hoje você veio de mala de novo para a faculdade. E porque eu estou procurando um lugar para morar e tal, estou olhando e tal, né? Sem nenhum real no bolso, né? E ela, menina, você vai morar lá em casa. Ai, meu Deus. E eu olhei para ela, falei, ela não tem cara de psicopata, essa menina não vai me matar, né? E ela falou, olha, depois da faculdade, depois da aula, você vai lá em casa, vai conhecer minha mãe e tal, vai conhecer minha casa, mas você vai ter convidado a morar lá em casa. E aí a gente saiu, eu lembro que ela tinha um carro, e a gente foi, e eu lembro, assim, eu não conhecia a Benedito Valadares, lá em Pará de Minas, e aí ela chegou, e na época, gente, era o melhor prédio que tinha na Benedito Valadares. Eu lembro que ela parou, assim, era um elevador de carro, e eu lembro que eu falei, mas o que a gente tá fazendo aqui? Aí ela, mas eu moro aqui. Aí desceu o elevador, chegamos no apartamento, aquele apartamento mais lindo, todo mobiliado, e era no horário do almoço, mesa posta, e vem a mãe dela, assim, aquela mulher linda, a mãe dela era muito linda, toda estilosona, exuberante,
E ela, ô Patrícia, ela, mãe, essa é minha amiga, a Lília, ela vai morar aqui em casa hoje. E ela, ai, que legal! Nossa, eu tava precisando disso, porque a Patrícia tá ficando muito sozinha, os irmãos acabaram de mudar. Aí eu olhei também e falei, esse povo não vai me matar, então acho que vai ser tranquilo. E a primeiro momento, Deus abriu essas portas, sabe? A gente deu um tiro literalmente no escuro. Minha mãe tinha uma palavra e ela tinha a certeza que ia dar certo, que eu ia conquistar aquilo. E aí eu fiquei durante um bom tempo, aí depois, graças a Deus, eu ganhei uma bolsa na faculdade, e aí consegui voltar de van, mas a primeiro momento foi isso, e assim, é uma das coisas que, igual eu falei até no início, a gente tem que acreditar naquilo que a gente quer, né? A Bíblia mesmo fala que assim como imagina a nossa alma, assim será. Tem alguns que falam que é fé, tem uns que falam que é lei da atração. A gente tem que ser o primeiro a acreditar no nosso sonho, sabe, Sheila? Então, assim, eu sou muito sonhadora. Eu tive uma mãe muito sonhadora, mas a minha mãe afirmava isso para mim. Sonha mesmo, minha filha, acredita mesmo. Você consegue, você pode, você merece. Então, é algo que, assim, às vezes você tem que ver que, às vezes, até uma mulher ou um homem, né, uma pessoa que fala, não, eu cheguei nesse peso, né, meus exames estão todos alterados, glicose, diabetes e tal, eu não consigo. Não. Você tem que acreditar. Você quer? Quero. Então você tem que ser o primeiro a acreditar nisso, porque consequentemente, pode ter certeza, vai acontecer. Eu sou prova disso, né? E tô aí o curso de nutrição e graças a Deus na área já há mais de 15 Eu anos. tô amando tudo isso, gente. Provisão divina é o nome. É a fé. O que que ela fez? Ela tinha uma mala e um sonho. Verdade, Ela literalmente. foi. Ela não queria saber como seria realizado. Ela simplesmente deu o primeiro passo e a porta foi aberta. Foi aberta. Amei. Graças a É Deus. muito bom as pessoas dividirem as suas histórias, porque as histórias inspiram. Muito bom. Tem mais alguma outra história que você queira falar que esse momento foi inspirador? Tem muita história, eu vivi muita história bacana nesse processo da nutrição, sabe, Sheila? Foi muita coisa bacana. Assim, foi uma trajetória difícil, sabe? A realização do meu sonho, igual até a pessoa que quer perder peso, ela não precisa achar que vai ser fácil, não vai, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, ela não é fácil você mudar um comportamento de um ser humano. Então, essa história aí que eu te contei de superação, né, foi só o início. Foi o meu primeiro dia de aula de um lugar onde eu ia morar e eu não sabia o que me esperava, Certo. né? Então não foi fácil. Mas hoje eu olho para trás e isso só me impulsiona mais, né? Hoje isso é usado para mim até para poder motivar o Matheus, meu filho, e motivar pessoas. Então, na nutrição, as pessoas têm que entender um processo de mudança de comportamento, ele não vai ser muitas das vezes fácil. Ele vai ser doloroso. Por quantas vezes eu chorei, por quantas vezes eu pensei em desistir? Sim, claro. Né? Nesses 4 anos, sim, eu pensei em olhar para trás, eu falei que eu não queria mais, né? Mas era meu sonho. Então, as pessoas elas têm que entender que vai doer, vai machucar, vai ser difícil, mas também, ao mesmo tempo, procure pessoas que possam te motivar. Eu tive a Maria José Palmeiras, né? Para me motivar, para me ajudar. E às vezes o que você precisa é de uma psicóloga, de uma nutricionista, né? De pessoas que te acolham e falam para você, você vai conseguir. Ó, tá doendo hoje, você vai chorar, mas você vai erguer a cabeça e você vai continuar, você vai conseguir, você vai chegar onde você quer. Você pode, você consegue e você merece. E hoje você tem um consultório, Sim, uma rotina, né? sim, Você atende em várias cidades. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua rotina. sim. Como que é seu dia a dia de trabalho? Certo. Então, durante 10 anos, né, eu atendi na região toda. Então, graças a Deus, assim, a região toda me acolheu muito. Igual eu te comentei, né, que desde quando eu saí do consultório, as portas se abriram para mim. E 3 anos antes do falecimento da minha mãe me ajudava muito com o Matheus. Deus me deu a oportunidade de diminuir essa carga horária. E hoje eu atendo muito online, graças a Deus, né? O online abriu muitas Olha portas. aí, o A online. pandemia, ela trouxe muito peso, muita perda, igual eu mesmo perdi minha mãe, né? Mas a compensação, ela trouxe muita coisa boa também.
Então, hoje, graças a Deus, eu tenho muito acesso online, atendo vários países, né? Estados Unidos, Austrália, né? Eu tenho vários pacientes, Argentina, né? Então, atendo muito online, tanto fora como dentro do Brasil, no Brasil. E estou em Martim Campos e estou em Pitangui. Eu amo Martim Campos, eu amo atender lá, adoro, uma cidade que me acolheu muito, né? Desde quando eu formei, uns 2 anos depois, eu já atendo lá, tem muitos anos, né? Tem uns 13 anos já que eu estou lá. E a minha rotina é muito corrida, né? Eu moro com meu filho, o Matheus, e algo que eu não abro mão todos os dias, né? Depois desses 10 anos com essa rotina, eu perdi muita oportunidade de tomar um café, acordar, tomar um café com o Matheus, porque às vezes eu saía, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo. Então eu perdi muito tempo de qualidade com ele. Nesse sentido, sabe, de mesa. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade todo dia acordar bem cedo, preparar o café da manhã, porque é algo assim que eu faço questão. Quem me acompanha lá nas redes sociais sabe que eu sempre preparo uma mesa posta para estar com o Matheus, por causa dessa questão da mesa, de agregar, né? Eu malho muito cedo, levo o Matheus para a escola e malho, e vou para o consultório, e no consultório eu tenho uma rotina e vai de 8, 9, 10 horas da noite. Graças a Deus a turma é boa, e graças a Deus. E tem novidade vindo por aí, se Deus quiser, algo que é um sonho desde quando eu entrei na faculdade, e esse ano, se Deus quiser, vai se concretizar. Em nome de Jesus. E era a minha próxima pergunta. Ela leu a minha mente. Como assim? Seria a minha próxima pergunta. Quais são os seus planos e projetos para o futuro? Você pode falar de alguma coisa ou é só vou deixar todo mundo na expectativa? Sim. Então, eu já tenho colocado algumas coisas, né, lá nas minhas redes sociais, e aqui de primeira mão, né, vou trazer mais um pouquinho. Eu tenho um sonho desde quando eu entrei na faculdade, que é ter o meu espaço, né? E algo assim da minha história, está muito relacionado à minha história. A gente desenvolveu uma logo linda sobre essa questão da minha história, sabe? Até não tem como nem trazer a minha mãe, né? E a gente daqui a pouco está trazendo uma novidade aí, um espaço bem bacana. Então se prepare, tem novidade chegando aí. Novidade chegando, gente. Primeira mão, nós já vamos dando spoiler aqui nesse canal. Nem no meu Instagram eu contei. Tá vendo, gente? Quem acompanha a gente tá até sabendo as novidades, porque a gente sempre pergunta para o convidado quais são os seus planos e projetos para o futuro. E assim, tá tudo muito lindo, gente. Está sendo preparado assim com muito, muito amor. Muito feliz por você. Né? E quando Deus me falou que eu ia poder realizar esse sonho, que na verdade assim foi algo que até me tirou do luto, sabe? Quando a mamãe faleceu, uma das coisas que eu queria era parar, né? Eu falava muito com a minha psicóloga, eu quero parar. E eu falava com ela assim, olha, como que eu vou trazer bem-estar para a pessoa se eu não estou bem? Né? E foi incrível, ela teve muita sabedoria e eu falava, eu quero parar, deixa eu parar, eu não quero ir para o consultório, eu quero parar. E eu lembro assim de às vezes, assim, eu falo muito dessa questão dos pacientes, que já teve vezes assim de eu abrir a sessão para começar a consulta e desabar com o paciente. Quantas vezes assim eu às vezes começava a atender e não aguentava, falava, não consigo. Né? E dos meus pacientes, calma, Nutri, e tal, e deixa eu tentar e tal. E nessa época, quando eu falei, eu não quero ir para o consultório, eu batia muito nessa tecla, como que eu vou trazer bem-estar? Como que eu vou falar de algo bom se eu não estou bem? Né? E eu lembro que ela teve muita sabedoria, ela falava, Lília, se você parar, a gente não vai conseguir tirar fácil de uma cama. A depressão vai tomar conta mesmo e a gente não vai conseguir. E ela falava comigo assim, tem algo guardado que a gente vai conseguir fazer, que não seja o Mateus, que não seja a igreja, que seja algo diferente, que não seja o consultório. Tem algo diferente que a gente pode começar a trabalhar, que a gente pode desenvolver. E eu, sem cabeça, sem nada, e aí eu dei um tino assim, eu falei, peraí, eu tenho um sonho dentro de mim, mais mamãe faleceu tem 4 anos, há mais de 11 anos, eu entrei na faculdade querendo isso,
E era meu sonho a primeiro momento, até hoje Deus não me deu a oportunidade de concretizar. E ela falou, vai ser isso que vai te tirar da cama. E eu, não, você tá ficando louca. Como que, assim, eu não tô tendo força para levantar da cama, como que eu vou desenvolver um projeto e tal? E eu comentei com uma amiga e ela, não, meu marido vai agora, a gente vai começar a colocar isso em prática. Ele amava esse estilo de desenvolvimento. E eu lembro que na primeira pregação, quando eu fui na igreja também, eu lembro que eu falei assim, Deus, fala comigo, eu preciso que o Senhor fala comigo, eu preciso sair dessa depressão, desse luto, né? Eu lembro que a pastora falou assim, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. E esse sonho, ele começou a ser desenvolvido. E era muito engraçado, porque esse marido dessa amiga minha, ele era muito, muito seco, assim, sabe? Ele é muito... E às vezes ele chegava lá em casa com a arquiteta, com o pessoal, e eu falava assim, eu não vou levantar. Aí eu lembro que ele batia assim, puxava a coberta e falava assim, não dá tempo de sofrer. Eu morria de ódio dele, eu tinha vontade, tipo assim, eu pensava assim, gente, ele tá muito sem coração, sabe? Ele não entende que eu tô sofrendo. Mas assim, foi incrível, sabe, Sheila? Porque naquele momento, por mais que estava doído, era difícil, foi algo que Deus usou. Eu vejo muito a mão de Deus. Eu tive meu tempo de sofrer, de tristeza e tudo, mas foi algo que Deus usou para mim não cair literalmente na cama e ficar ali, né? E então, assim, aí nesse tempo a gente tinha que ter as reuniões, a gente encontrava. Então, vários finais de semana, ele marcava muito final de semana, a gente estava junto, desenvolvendo. Então, foi algo bem, bem, assim, desenhado, com muito amor, sabe? E uma das coisas que eu tinha pedido para Deus, eu falei, então, se o Senhor vai me dar isso, o Senhor está me confirmando isso está sendo feito, eu quero tudo com excelência. Eu quero tudo assim, tudo feito com o melhor que o Senhor puder me oferecer. E realmente, gente, é algo assim feito com muito amor, sabe? E eu tenho certeza, assim, para mim, esse projeto, né, que vem aí, ele é uma extensão da casa da minha mãe. Minha mãe amava receber pessoa, minha mãe amava a mesa, todo mundo junto à mesa. Minha mãe amava acolher pessoas, estar com pessoas. E esse espaço ele vai ser exatamente isso, uma extensão da casa da mamãe para receber pessoas, acolher pessoas, ajudar pessoas. No dia que você for inaugurar, você pode me chamar para fazer store maker, fazer tudo para você lá. Vou cobrir o evento para ela, hein, gente? Eu tô me oferecendo aqui, ó, pro negócio. Com certeza, já tá gravado, Tá né? gravado. Tem nem como recusar, né? Gente, tá vendo como é que eu fui? Objetiva. Legal, legal. E você gosta muito de viajar, né? Eu amo, amo. E como que você vê a alimentação, assim, das pessoas dos países que você já foi com a alimentação brasileira? Você consegue fazer uma diferenciação? Não é a mesma coisa? Não, é muito diferente, né? Cada país tem sua individualidade, a sua cultura, né? Lógico que tem uns que te marcam mais, né? Mas assim, de todas as alimentações nessa parte saudável, eu amei Israel. Israel, assim, as minhas amigas odiaram, né? Todo mundo falava, pelo amor de Deus, cadê o sal, né? Cadê Muita os fruta temperos? cítrica. Ai, muita fruta secas, Seca, as né? frutas, as tâmaras de lá. E as frutas, assim, gente, é um sabor que você fala assim, meu pai eterno, não tem condição, parece que pôs açúcar. Então, assim, cada país ele tem a sua individualidade, ele tem a sua cultura, e é lindo isso, né? Para você conhecer isso, você ver isso, né? O ser humano, ele é incrível nesse aspecto, né? Esse diferencial de individualidade de cada um é incrível. Muito bacana lá a história de Israel, tem a questão dos 7 anos, né, que eles produzem, um ano, eles descansam a terra, para a própria terra se nutrir dela mesma, para poder dar excelentes frutos. E é impressionante a qualidade dos frutos de lá. É impressionante, né? No 7º ano eles descansam, né? Justamente por causa disso, né? E é interessante, né? Que a gente abordou a questão da correria, né, do dia a dia. E às vezes o que falta, né, às vezes para a pessoa conseguir, né, ter uma rotina saudável, um hábito, inclui até o descanso, né, Sheila? Isso é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa correu somente atrás do vento. Porque a gente se compara muito,
A gente gosta muito de colocar a vida do outro. Não, fulano tá correndo atrás, eu também tenho. Mas será que essa verdade é sua? Exatamente. Será que é para você ter 2, 3, 4 trabalhos? Será? Para poder ter um valor em dinheiro que depois pode custar a sua saúde. E aquele dinheiro que você acumulou trabalhando tanto, você vai ter que pagar cuidando, né? Com remédio, com outras coisas, não é mesmo, Lili? Exatamente. Sexta-feira passada, eu estava vendo um depoimento de um médico, um cirurgião famoso. E eu achei muito legal o depoimento dele. Ele está com câncer. E o relato dele é exatamente isso. Ele fala, gente, eu não tenho não sei quantos anos que eu não como açúcar. Não sei quantos anos que eu não uso álcool. Olha, eu nunca fiz isso. Ele vai colocando alguns pontos da rotina dele. Mas ele fala que quando ele abordou isso com o médico dele, o médico falou com ele, falou assim, sim, mas olha a sua rotina de trabalho como cirurgião. É operando 7 pessoas no dia, né? É noite sem dormir. E aí ele dá esse conselho. Ele fala, o que me adiantou trabalhar tanto, ganhar tanto dinheiro, ser tão famoso se agora eu estou morrendo? Olha para você. Porque eu não descansei. Porque o meu cortisol estava sempre alto, o meu estresse sempre alto, eu numa rotina diária super intensiva. Então, assim, eu achei muito interessante o depoimento dele, a colocação dele, né? A gente tem que correr atrás, né? A vida hoje, né, até nos impõe isso, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter o nosso ponto de descanso, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Então, como você colocou aí, até Deus pediu para a terra descansar, pediu o povo. Se você vai ver até no texto lá na frente, né? Tanto que depois veio um tormento de 70 anos, o mesmo período que foi os 70 anos que o povo não descansou. Então, eles foram colher fruto durante 70 anos de escassez, justamente porque eles foram amaldiçoados por não ter tido descanso, não deixar da terra descansar. Então, um dos pontos que a gente precisa entender, eu preciso do descanso. O músculo cresce aonde? No descanso. No descanso, né? Então, assim, é necessário descanso. A gente não vai dar conta de tudo, né? Muitas das vezes a gente, nessa rotina muito agitada e perdendo a nossa saúde, é onde muitas pessoas que precisam de um remédio para acordar, um remédio para viver o dia, um remédio para dormir, né? E aí, que fundo é esse? Né? Que estilo de vida é esse? Né? E se necessário, gente, a gente tem que entender, muitas das vezes, para mudança de comportamento, de atitude, de estilo de vida, é necessário, às vezes, uma ajuda de um profissional. Você mesmo colocou um exemplo aí, Nutri, eu tinha um gatilho, né, que eu me via naquele ciclo, né? Eu brinco muito com meus pacientes. Você se sente como um cachorrinho atrás do rabo, você tenta sair disso, tenta sair, não consegue? Nutri realmente. Então, às vezes a gente vai ter que agregar um acompanhamento psicológico para, normalmente, você conseguir sair desse ciclo vicioso. E eu estou gostando muito desse bate-papo. Você trouxe um exemplo seu, você trouxe um exemplo do médico, eu trouxe o meu exemplo, por quê? Porque as redes sociais, gente, está todo mundo ali, a gente só posta aquilo que a gente quer postar. Somente as coisas boas. E é bom a gente trazer um pouquinho aqui de realidade, de humanidade. Exatamente. E do quanto que ser humano é também ser frágil. Tem as coisas muito boas que a gente está ali postando, tudo muito, muito, muito bom, mas também tem os desafios. E eu estou gostando muito desse bate-papo por causa disso. Que isso também tem que ser trago. A realidade, gente. Vamos trazer a realidade, parar de tirar um pouquinho das máscaras sociais e trazer mais realidade. Que a gente se compara muito, né? A internet tem seus prós, mas também tem seus contras. E quando a gente começa a falar assim, nossa, eu não sabia dessa parte da Lilian. Não sabia dessa parte da vida dela. Nossa, agora eu te admiro muito mais, porque eu já te admirava. Aí agora eu te admiro muito mais. Nossa, mostrou a fraqueza dela, mostrou, nossa, ser humano. Com certeza. Amei um ser humano, porque
a gente se mascara tanto através de tantas coisas para querer parecer sempre perfeito ali nas redes sociais. Exatamente. Na verdade, a gente já não vai conseguir levar isso a longo prazo, né, Sheila? O pesado a gente não carrega durante muito tempo. Se eu virar para você e falar, Sheila, pega esse copo aqui e leva até lá na recepção, você consegue carregar, né? Mas se eu falar assim, Sheila, agora a gente vai arrancar isso aqui, você vai carregar essa bancada, essa mesa e vai levar, você não consegue durante muito tempo, né? Se conseguir carregar. Então, o pesado a gente não consegue carregar durante muito tempo. Então, a gente tem que entender que quando fica leve, quando eu consigo ser eu mesma, quando eu consigo evoluir, né, de forma minha, né, individual, igual uma das perguntas que às vezes eu recebo muito no consultório, principalmente na primeira consulta, quanto que eu vou conseguir emagrecer na primeira semana? Não, peraí, vamos um dia de cada vez, vamos entender que não é só a questão da balança, do peso, vamos entender que o peso ele é bom, é gostoso você subir na balança, ver, não, perdi 2, 3 quilos, é ótimo, eu vibro com os meus pacientes a respeito disso. Mas vamos entender que tem que ser algo leve, individual. Mas fulano emagreceu tanto. Não, peraí, é o seu corpo, é a sua individualidade, Isso é muito importante. entendeu? Igual, por exemplo, tem os extremos também. Às vezes tem pessoas que chegam e já quer fazer um crossfit, já quer ir na academia, já quer nadar, já quer correr, final de semana. Não, gente, não vamos para os extremos, vamos ter um meio termo de acordo com a sua individualidade, você vai dar conta, você já trabalha fora, né? Vamos escolher uma atividade que você consiga dar sequência, até para você não começar e parar, né? Então, isso é muito importante. Parar com a comparação, né? Ver a minha Nossa, muito individualidade, o que está leve para mim, isso não está leve, deixa eu parar, não, agora eu não posso parar, mas dá para ficar um pouco mais leve, né? Então, ver a sua individualidade. Muito importante você falar isso, muito mesmo. Eu ia te pedir para você falar algo, se tem algo muito importante que você queira falar, comunicar com as pessoas hoje. Gente, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês hoje. Tem algo que você gostaria de falar assim? Olha, eu acho que o mais importante é que as pessoas têm que entender que a nossa saúde ela não tem preço, né? É o bem mais precioso que a gente tem. Então, não adianta eu querer cuidar de você, não adianta, por exemplo, eu querer cuidar do Matheus, meu filho, se eu não estou tendo nem para mim, né? Então, a gente tem que entender que, primeiramente, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu bem-estar, para mim conseguir cuidar do outro. Às vezes, há muitas mães de família falam, mas é porque eu cuido de todo mundo, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu marido, mas até um certo ponto, porque vai chegar um ponto, você vai enxergar que você não está tendo nem para você, né? Você perdeu no meio do caminho, você perdeu a sua saúde, você perdeu o seu bem-estar, você perdeu o seu psicológico, você não está tendo saúde para você, e nem para você, como é que você vai cuidar do outro? Então, a gente precisa entender que a nossa saúde é nosso bem mais precioso, Sheila, né? Ela que me dá saúde para trabalhar, ela que dá saúde para viajar, para curtir minha família, curtir meu filho. Então, isso é muito importante. Então, primeiramente, a questão, você valorize a sua saúde. E não é fazendo coisas drásticas, hoje, a partir de hoje, vou começar a correr. Não, não, começa nos pequenos passos, começa um dia de cada vez e praticando todos os dias uma mudança na sua alimentação. Que seja, agora eu vou tirar o açúcar. Nossa, agora eu vou começar a fazer uma caminhada. E dia após dia, que isso seja de forma leve, né? Repito, se necessário, procure uma ajuda profissional. Você vai conseguir valorizar seu bem-estar, sua saúde e, consequentemente, tendo saúde, dá para cuidar de todo mundo e viver aí, né, com qualidade de vida e feliz, né, que é o mais Excelente, importante. gente. E para finalizar, se você fosse, hoje é sua última refeição. Aí você iria dividir essa refeição com alguém. Você ir para um jantar com a pessoa, viva ou não. Quem seria essa pessoa e o que você comeria com ela? Ai, preciso nem falar, né? Gente, não pensaria duas vezes. Não pensaria duas vezes. O que você comeria com ela? Eu comeria um arrozinho com ovo, um ovinho caipira.
Eu me emocionei também. Assim, e eu acho que a única coisa que eu diria é obrigado. Obrigado, mãe, porque se eu sou a mulher que eu sou, a nutricionista que eu sou, se eu cheguei onde que eu cheguei, se eu passei por cima de críticas, né? Porque teve muita crítica, né? Eu lembro que uma das coisas que a minha mãe ouvia era: você é louca, você está custando manter uma casa, como é que você vai manter uma menina, essa menina estudando, né? E às vezes falava: ela só quer aparecer, né? A mãe não tem condição e então foram muitas críticas. Mas se eu sou quem eu sou, se eu cheguei, né? Porque eu tive uma mãe que cristã, serva de Deus e que acreditou. Então eu comeria feliz o meu arrozinho com ovo caipira, né? E com muita gratidão no coração. Eu ficaria muito feliz com essa oportunidade, né? Existe uma frase do psicólogo chamado Bert Hellinger. Ele diz: o sucesso tem a cara da mãe. E o seu sucesso tem a cara da sua mãe. O meu sucesso tem a cara da minha mãe. Fiquei feliz, não sabia disso. Fiquei feliz. Isso é uma fala da constelação familiar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nós encerramos emocionadas. Foi um prazer ter você aqui, Eu que Lilian. agradeço pelo A casa é sua, seja bem-vinda. A hora que você quiser vir aqui e dividir suas histórias e todo o seu conhecimento conosco, você é muito bem-vinda. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, né, com esse final emocionante, curte, comente, deixe o seu like, nos sigam nas redes sociais, siga também a Lilian nas suas páginas, ela que está ali sempre com seu bom humor, com sua alegria, né, transmitindo todo o seu conhecimento. E que você que ficou até aqui, o nosso muito obrigada.